Boa tarde, estamos aqui já aguardando a presença da Keline. Hoje a gente combinou de falar um pouco sobre o Programa Municipal de Educação Ambiental aqui do Rio, já que esse assunto foi bastante comentado aqui no grupo. Aí, como ela atuou efetivamente na elaboração aqui no Rio de Janeiro, nada melhor do que a gente conversar sobre isso. Boa tarde, Val Marx. Para falar só, deixa eu habilitar aqui habilitar seu microfone. Acho que está habilitado já. É só apertar no botão aí para falar. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? É a primeira vez aqui, né? Eu tô no grupo já, mas em chat, assim, eu, na verdade, tô aprendendo a mexer no Telegram. Mas é fácil, é tranquilo. É só, é só a gente praticar que a gente vai avançando. Estou aguardando a Jaqueline aqui, ela ficou de entrar, já está 1 minuto atrasada. Uhum. Você atua com educação ambiental? Sim, na Prefeitura de Arraial do Cabo. Ah, maravilha. Aí a gente está na elaboração do PROMEA, por isso que eu mandei aquela mensagem, a Jaqueline falou que ia enviar a apresentação, aí eu fiquei aguardando, né? Ela enviou hoje. Ela viu hoje, eu fui cobrá-la, falei, já que dei a apresentação. Aí ela, não, vou botar lá, vou botar lá. Aí ela colocou aqui, eu particularmente também estou vendo pela primeira vez, então, e aí vai ser interessante ela fazer esse comentário, né? Uhum. O assunto que eu a sugeri, pô, vamos aproveitar que já que você tem essa experiência, vamos trazer lá para o Isso, grupo. porque na realidade o INEA agora começou a fazer uns treinamentos para o pessoal, só que eles estão muito enrolados. Hoje, por exemplo, era para ter tido um Meet, eles não enviaram o link para a secretaria. Oh, Então, assim, eu como secretaria representando a Rael, não pude participar, porque o e-mail não chegou, então mas aí complica, né? alguém conseguiu participar? Alguma secretaria deve ter participado, mas semana passada teve um outro encontro que foi como conferência, né? Uhum, Com o StreamYard e transmissão no YouTube. E eu uhum, questionei isso, que era um evento, na verdade, dentro da comemoração de Semana do Ambiente. Só uhum, que eu aproveitei e questionei, que eu falei, como que vocês estão falando que já está combinado e vai ter vários eventos, várias coisas com as secretarias, e na uhum, realidade a comunicação está falhando ainda, não está chegando. E depois vai dizer, não, a prefeitura não fez. Não, a SES não está fazendo uma boa comunicação com as prefeituras. E houve troca de uhum, governo, tem gente que não acessa e-mail institucional ainda, então é complicado. Apesar da gente já estar em junho, né? Mas o que nem é o nosso caso, porque a gente acessa e-mail institucional, a gente tem contato com o pessoal da SES desde o ano passado, até com o pessoal do PROCEI do ICMS ecológico, então assim, já era para educação ambiental tá mais uhum, acelerado, né, o ritmo, ainda mais agora que o PROME vai pontuar no ICMS. uhum. A Jaqueline está tendo dificuldade para entrar aqui. Ela precisa. Uhum. é, você precisa. Eu não sei se é a minha internet, mas está oscilando o áudio.
Acho que agora foi, né? Eu escuto. Então, eu estava tocando, mas não estava indo. Sei lá por quê, agora eu já acho que foi, né? Tá me ouvindo, Nelson? Ele que eu não tô ouvindo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Escuto. Ai, que ótimo. Eu estava aqui hoje, eu estava tocando, clicando aqui no Entre e não estava tocando. Eu estou falando com quem? Quem é que está aí? Séria. Oi, Que não ouvi? pedi o Jaque, foi eu que pedi ajuda lá no grupo para alguma material por conta da elaboração do Promeia. Então, quem está falando? Valéria, Oi, Valéria, tudo bem? Você é da onde? do Cabo. Desculpa, não ouvi. Arraial do Cabo. Ah, oi, oi. Eu coloquei aí no grupo, não entrou para ti, não? Sim, sim, Eu é coloquei que eu no estava grupo falando antes aí. de você Ah, entrar, eu tá. estava falando com o Nelson sobre isso. Ah, tá. Desculpa. Então, essa apresentação aí, ela é uma apresentação que eu fiz em alguns lugares, mas principalmente é uma parte da apresentação que eu fiz ao final do processo. Eu fiz lá na Câmara Setorial Permanente de Educação Ambiental e no CONSEMAC, né, que é o Conselho de Meio Ambiente. É uma parte, porque ela é muito grande, porque ela con- é, contava todo o processo, né? Então tinha fotos, tinham assim mais dados, né? Tanto qualitativos quanto quantitativos, e também é, a Frente Parlamentar de Educação Ambiental da Câmara de Vereadores também pediu que eu fizesse a apresentação e eles fizeram uma audiência pública só para isso. Então, é uma parte da apresentação, né? Porque, como eu falei, ele era muito grande. Mas aí vocês podem verificar o percurso metodológico que a gente utilizou no caso da cidade, né? Cada cidade tem as suas Sim, especificidades, lógico, no né? nosso caso, a E, gente fez a comissão, que a princípio era uma comissão certo, mínima, assim, que a gente era obrigada a cumprir e era obrigatório ter pelo menos o meio ambiente e a educação incluídos, mas a gente colocou outros setores. é, Inclusive, tem uma ONG que já atua no município, porque Arraial é território de interferência de petróleo, então a gente tem o certo. NEABC, né? O núcleo no município, Ah, então sim, eles também têm a parte eu da fiz, educação ambiental. Aí eu eles vão fiz um participar. encontro, eles me Uhum. convidaram umas 2 semanas atrás, o pessoal do NEBC, exatamente, para me explicar um pouco o que Uhum. era o programa municipal, enfim, né? Então, aí eu assim, aqui no, assim, sempre se fala, né? Se pede tradicionalmente Secretaria de Meio Ambiente e Educação, porque as políticas de educação ambiental elas se inspiram na política nacional, e a política nacional coloca lá, né, como órgão gestor da política de educação ambiental, o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério da Educação. E aí, várias políticas estaduais e também municipais, inspiradas na política nacional, também fazem isso, né? E, enfim, no caso do Rio de Janeiro, nós já tínhamos a política, mas ela ainda não era regulamentada, porque a política é abstrata, né? O texto de uma política, né? Ele é bem abstrato, então você precisa regulamentar e depois construir o programa
elaborar o programa dá concretude àquela política, porque Isso no, foi até no uma coisa que a programa gente você vai discutiu ter as com a ações. Inéia, porque isso que você está falando é até interessante, porque foi uma coisa que a gente discutiu com a Inéia, porque tem município que parece que não tem o texto da política. Arraial tem, Isso. mas no caso tem Uhum. município que não tem. Aí a dúvida se deveria É. escrever a política primeiro ou se poderia fazer o programa direto. Eu acho que pode fazer no processo, assim, de forma bem concreta, né? De forma bem concreta. Bem, porque são várias possibilidades e, assim, são várias realidades. Tem município que tem programa, mas não tem política, né? Mas, enfim, em termos ideais, digamos assim, você tem uma política, você regulamenta a política, depois você elabora o programa, às vezes o âmbito do ensino formal, após você ter o programa, com um determinado capítulo de ensino formal, de educação ambiental formal, que são os espaços escolarizados. A partir do que está naquele capítulo, alguns municípios constroem as suas diretrizes curriculares à luz do capítulo de educação ambiental formal e também das diretrizes curriculares nacionais de educação ambiental, né? Então, sim, a realidade no nosso país é multifacetada. Mas, enfim, no caso do Rio de Janeiro, que está aí a experiência, nós já tínhamos a política também, como você está dizendo que a Arraial tem. O que nós fizemos foi revisitar a política, né? Então, o que que está escrito lá na política? Vamos ver, né? Um momentinho, deixa eu só terminar aqui, Nelson. Aí a gente revisitou a política e vimos que ela precisava de regulamentação. Aí a gente regulamentou, principalmente dizendo quem era o órgão gestor, criamos uma comissão, um conselho de política pública, que é o comitê assessor do órgão gestor, que em outros municípios se chama Comissão Municipal Institucional de Educação Ambiental, inspirada na CIEA, que é a Comissão Interinstitucional Estadual, mas aqui no Rio a gente preferiu esse termo, seguindo, né, o termo utilizado na política nacional, que é o comitê assessor. Então, assim, a revisitar a política é importante quando o município já tem, né, para poder ver o que está faltando, o que pode ser regulamentado para facilitar depois esse diálogo política e programa. Nosso Já primeiro passo para passo ti, né? Só agora para foi terminar. exatamente esse. Então, ótimo, excelente. E para aqueles municípios que ainda não têm, o que a gente sugere é que faça paralelamente, porque, na verdade, a política ela é um texto muito, muito sintético, muitas vezes, né? E ela pode ser inspirada na Política Nacional de Educação Ambiental, que é a nossa política estruturante maior, né? Então, várias políticas são inspiradas, às vezes ipsiliter, né? Pega o texto da política nacional, né? E insere lá como diretrizes e princípios, né, da educação ambiental naquele território. E aí concretiza-se no programa, porque o programa, como ele tem que apresentar os eixos de ação daquela política de educação ambiental, um programa, né, ele necessita um diagnóstico do território, né, para poder você efetivamente, se você quer efetivamente fazer um processo participativo. Então, ele demora mais, digamos assim, né? Diga, Nelson. Então, na realidade, é exatamente essa formação do conselho gestor ou do comitê gestor. A Arraial já tem esse comitê, ou esse Na verdade, a conselho? gente tem uma comissão de elaboração, porque era obrigada a fazer essa comissão.
Aí essa comissão tem dois representantes do meio ambiente, né? Eu faço parte, e um da Secretaria de Educação, que havia sido indicado inicialmente, mas parece que vai ter uma outra pessoa participando também. E mais um participante da colônia, Z5, né, por causa da questão da pesca na região, e, e ainda tinha mais, e um participante da Fundação de Meio Ambiente, porque a Arraial tem Fundação e Secretaria de Meio Ambiente. Aí, depois disso, é que a gente, depois que formou essa comissão que era obrigatória no município, é que a gente foi verificar quais as outras instituições que são do município que seriam importantes, porque a gente tem IFRJ, a gente tem o próprio NEABC atuando no território, então a gente fez o convite, a FIPAC, que é a Fundação de Pesca do município, então a gente fez o convite para que as outras instituições, além de educação e Fundação de Ambiente e Secretaria, pudessem contribuir também. Então, Secretaria de Turismo, aí sim, a partir disso é que provavelmente a gente vai ter um corpo de comissão. Então, a primeira coisa que eu fiz foi enviar o texto da política municipal para que eles tomassem ciência, porque muita gente não sabia nem que a gente tinha isso. Certo. Porque essa comissão é uma comissão que foi elaborada, né? Que foi criada, desculpa, que foi criada com esse objetivo específico, né? De elaborar o texto do programa, né? Isso. Ela foi, acredito, ela foi criada a partir de alguma instância legitimadora, né? Não sei se foi o conselho, se foi a própria prefeitura, Foi conselho de meio a ambiente, portaria enfim, feita pelo Conselho alguém. Municipal. Certo, então houve uma portaria que legitimou a criação de uma comissão, né? Exatamente para elaborar esse programa. Aí, tudo bem, já está legitimado agora. Tem que se regulamentar a política, tá? Que também pode sair por uma resolução, né? Um decreto, enfim. Aí tem que se ver qual a melhor forma dentro do contexto do território, né? Muito bem, isso aí é uma coisa. Então, é importante a regulamentação, porque você define o órgão gestor, né, que tradicionalmente sempre as duas secretarias, mas define também essa instância de controle social, como eu falei, que em alguns municípios é a Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental, paritária, sociedade civil e governo, seguindo a inspiração das CIEAs, né? Então, pela Política Nacional de Educação Ambiental, todos os estados têm que ter a sua CIEA, que é a Comissão Interinstitucional Estadual de Educação Ambiental. No caso do Rio de Janeiro, só um parênteses, é chamado GIEA, porque, na verdade, o que é o grupo, né? Porque, na verdade, a gente instalou esse espaço de controle social antes, inclusive, né, da definição de que teria que se ter CIE em todo o estado, mas é a nossa CIE. No município, por exemplo, essa instância, quando a gente regulamentou, a gente preferiu utilizar o termo da política nacional, que é o Comitê Assessor do órgão gestor. Mas, enfim, não é no programa que isso, digamos, tradicionalmente se cria, né, na regulamentação da política. Então, a política vai estar lá falando um monte de coisas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é importante, tem lá as diretrizes, né? Tudo bem, mas quem é que toca isso? Então, regulamentar uma política, né, é dizer em que contexto institucional ela vai ser realizada. Tudo bem, está lá no papel, mas quem realiza? Quem vai realizar é o órgão gestor. E o órgão gestor é quem? Fulano e ciclano. Mas esse órgão gestor vai ter um comitê assessor, uma CIMEA, que seja, né? Mas quem é que integrará? Vai integrar um representante daí da fundação, vai também ter um representante de ONG ambientalista da região,
vai ter integrante de rede de educação ambiental que atue na região, vai ter representante do sistema Firjan, porque para o nosso território é importante, vai ter representante, sei lá, do sindicato, de professores, enfim, quando você regulamenta a política, você define quem vai realizar, quem é responsável no executivo para realizar, e você cria também essa instância de controle social. Então, é importante regulamentar a política, né? E aproveitar o bambambam do programa para regulamentar. Diga, Nelson. Comenta para a gente aqui como é que foi esse processo da regulamentação, como é que isso foi mobilizado, como é que vocês atuaram para que isso acontecesse aqui no município do Rio de Janeiro? Certo. Pela legislação aqui da capital, o órgão, né, definidor da política, ou seja, aquele que bate o martelo, né, com a política de educação ambiental, é o Conselho Municipal de Meio Ambiente, né? Então, por lei, é o Conselho Municipal de Meio Ambiente que tem a prerrogativa, né, de definir os rumos da educação ambiental. E aí você tem, nesse Conselho Municipal, você tem a Câmara Setorial Permanente de Educação Ambiental. Essa Câmara Setorial tem, inclusive, tem nessa Câmara assento a Secretaria de Educação, né? A Secretaria de Educação, ela pode até ter o seu Conselho Municipal de Educação, efetivamente tem, mas ela nunca criou uma instância, digamos, decisória da educação ambiental dentro do Conselho de Educação. Então, efetivamente, é no Conselho de Meio Ambiente, através dessa Câmara Setorial Permanente, que tem como atribuição, na criação dessa Câmara Setorial, tem como atribuição o acompanhamento das ações de educação ambiental do Executivo. Então, o que aconteceu? A gente ficou muitos anos, a sociedade civil, integrante desta Câmara, né? São 9 integrantes, 5 do poder público e 4 da sociedade civil, a gente ainda não conseguiu paridade, é uma luta também, né? Enfim, a gente sempre vinha pautando, né, a necessidade de regulamentar-se a lei, a política e também criar-se o programa, elaborar-se o programa. Então, foi muito tempo. Mas chegou um momento de possibilidade, digamos assim, de diálogo muito bom na época, né, cerca de 10 anos atrás, menos, né, de um diálogo muito bom com a gestão, com a gestora da educação ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, que era a coordenadora do Centro de Educação Ambiental, a Daniele Simas, uma educadora ambiental. Então, como é importante, aí fazendo um parênteses, né, ter-se efetivamente na gestão da educação ambiental alguém que é formado em educação ambiental, né? Enfim, e aí a gente conseguiu inspirar, né, a Daniele Simas, porque era educadora ambiental, formada no curso, inclusive no Jardim Botânico, desta necessidade. E aí ela conseguiu recursos, porque aí foi uma luta dela dentro da gestão, né, dentro da instituição, para conseguir recursos. E aí ela conseguiu recursos via um termo de ajuste de conduta, que não foi só para a educação ambiental, ela conseguiu uma parte dos recursos, né? Uma parte dos recursos desse termo de ajuste de conduta de uma empresa, etc. e tal, para tocar, então, o programa municipal. Paralelamente, nós também começamos a relembrar, rememorar dentro desta Câmara Setorial Permanente de Educação Ambiental do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a necessidade de, nesse processo, porque já sabíamos agora que iríamos elaborar o programa, né? Porque
ela colocou no plano de ação do seu setor, né? Porque isso tem que vir tem que ser um item do plano de ação daquele setor responsável, né? Pela educação ambiental. Então, no momento que ela colocou, isso se tornou oficial, que teríamos o Programa Municipal de Educação Ambiental. Paralelamente, a gente conseguiu convencê-la e também convencer a todos da Câmara Setorial, a todos que eu digo, os representantes do poder público, a necessidade de regulamentação. E aí a gente construiu a resolução de regulamentação, o documento, né, o texto, né, da regulamentação foi gestado nessa Câmara Setorial também. E aí uma outra luta, nada é muito fácil e muito rápido, né? Então, uma outra luta também. Primeiro porque alguns integrantes do governo, representantes do governo, não entendiam bem o que é o órgão gestor da política, ser as duas secretarias, né? Porque esse é um visionarismo do campo da educação ambiental que não é o tradicional no Estado brasileiro. No Estado brasileiro, você tem a política sendo, o gestor daquela política é aquele ministério e aquela secretaria diretamente ligada. Então, quem é que faz a gestão, quem é o órgão gestor da política de saúde? O Ministério da Saúde ou a Secretaria de Saúde. No planejamento das ações, aí sim, esse ministério ou essa secretaria vai buscar parceria. Ah, não, para essa ação eu preciso de parceria com a educação, para essa ação eu preciso de parceria com a cultura. A educação ambiental traz uma novidade, né, para o Estado brasileiro. Alguns autores até falam que isso se torna um círculo virtuoso da educação ambiental na gestão pública, porque esses autores acreditam que esse visionarismo pode até impactar positivamente a gestão pública. E que visionarismo é esse? É exatamente o fato de que, para esta política pública, você tem efetivamente 2 ministérios sentados e construindo o planejamento estratégico juntos. Todo o planejamento estratégico. Aí sim, depois desse planejamento estratégico, quem toca basicamente a educação ambiental formal é o Ministério da Educação e a educação ambiental não formal, ou seja, aquela em espaços não escolarizados, quem mais toca é o Ministério do Meio Ambiente. Claro que algumas ações elas vão se tocarem, né? Alguma coisa que o Ministério do Meio Ambiente faça de educação ambiental não formal, pode ser em parceria com uma escola do território, etc. e tal, e vice-versa. Mas, efetivamente, nós temos isso. E aí, quando da regulamentação das políticas, né? E quando da elaboração das próprias políticas, já nesse contexto, você tem, então, a definição do que é esse órgão gestor. E aí, como eu falei, as políticas estaduais e municipais tendem, né, no Brasil está sendo feito assim, tendem a reproduzir isso. Quem faz a gestão, quem é o órgão gestor? As 2 secretarias, de Educação e Meio Ambiente. E, então, nós fizemos isso. E aí, tínhamos que criar também essa instância de controle social. E foi uma outra luta, porque, evidentemente, nós, da sociedade civil, a gente queria um amplo espectro, né, de entes dentro inseridos, né, nesse espaço de controle social que a gente chamou o Comitê Assessor do órgão gestor. E aí a gente sugeriu sindicato de professores, a gente sugeriu o ONG ambientalista, a gente sugeriu a Rede Juventude e Meio Ambiente, a gente sugeriu o Coletivo Jovem de Meio Ambiente, ou seja, teriam 2 assentos para a juventude, a gente sugeriu a Rede de Educação Ambiental, né, lógico, nós estávamos lá,
a gente sugeriu institutos de pesquisa, a gente sugeriu muita coisa. E o que ficou, ou seja, a configuração que ficou foi o consenso não, foi a convergência possível, né? Então, por exemplo, teve muitos embates porque alguns integrantes de governo, né, não entendiam por que juventudes. Não, mas para quê? Né? Então, a gente teve que fazer uma defesa. Mesmo assim, não conseguimos 2 vagas. Então qual é o mais amplo? A rede de juventude? Então fica só a rede de juventude, não fica o coletivo jovem. O coletivo jovem de meio ambiente, como vocês sabem, é aquele coletivo que trabalha muito focado, alguns são muito amplos, outros bem miudinhos, mas eles são bem focados nos estudantes, né, do 6º ao 9º ano, porque o coletivo jovem ele tem uma ação muito protagonista nas conferências infanto-juvenis de meio ambiente, né? E nessas, já tivemos 5, né, dessas conferências nacionais infanto-juvenis. E o público-alvo dessas conferências é a garotada do 6º ao 9º ano. Então, a gente queria as 2 vagas, porque mesmo os coletivos jovens, né, tendo articulação com a rede de juventude, eles têm focos diferenciados, mas não conseguimos, pelo menos conseguimos a rede de juventude. Sindicato também foi uma luta muito grande para colocar sindicato para dentro. Foi uma luta muito grande também, por exemplo, associações profissionais. A gente entendia que associações profissionais, por exemplo, um CRBio, o AMPU, né, que é do pessoal de História, a Associação de Geógrafos, esse pessoal que tradicionalmente, essas associações e conselhos profissionais que tradicionalmente já possuem muitas ações de educação ambiental, que participam, no caso do Estado do Rio de Janeiro e dos municípios do Rio de Janeiro, em muitas ações com a sociedade civil, seria interessante também. Outra luta. Enfim, o nosso comitê assessor, a configuração que ele está, foi o que foi possível dialogar, né? Mas a gente conseguimos, então, o nosso órgão gestor e o nosso comitê assessor. Oi? Não, na realidade, eu achei isso interessante, esse movimento esse movimento envolvendo as várias instâncias, quer dizer, essa mobilização também deve ter sido dado um trabalho enorme, né? É ação política, né, Nelson? Tudo isso foi no âmbito da Câmara Setorial Permanente de Educação Ambiental, né? Que é o locus onde tudo isso foi gestado, né? E aí, quando a gente terminou o texto base da regulamentação, esse texto seguiu os trâmites, né? Foi aprovado no Consemac, etc. e tal, e aí depois foi ratificado, né? Enfim, cada texto depois elaborado tem que passar pelos trâmites, né? Que existem no município, né? Mas, assim, até o texto ficar pronto, é ação política, é ação de engajamento, né? No caso da elaboração também do PROMEA, não é tudo muito fácil, né? E aí as dificuldades e as brechas são os sujeitos engajados no território que vão descobrir, né? Ou já sabem, ou vão encontrar outras dificuldades e outras possibilidades. Então, ação política no território, né? Então, foi, por exemplo, no nosso caso, no PROMEA do Rio, né? Tudo bem, regulamentou, paralelamente você conseguiu-se recursos, né? E aí foi no âmbito da gestão, né, do governo, conseguiu-se recursos, como eu falei. Tá bom, e agora como é que a gente faz? Né? Quem vai fazer? Né? Quem vai fazer?
E aí a primeira pergunta é, como fazer? Né? E também, novamente, uma luta dentro da Câmara Setorial Permanente, porque nós pautamos que queríamos um processo participativo, que a gente não queria que o recurso que existia fosse dado para uma consultoria, né, sentar e escrever um texto que pudesse até passar por uma consulta pública, uma ou duas, né, para se dizer que foi participativo, ou pior ainda, como alguns territórios fizeram. Contratou-se um consultor, né, pós-doutor em educação ambiental, ele sentou, elaborou e acabou, né? Então, a gente queria um processo participativo mesmo. E aí foram apresentadas várias possibilidades e o que foi convergido nos diálogos, às vezes conflituosos, porque diálogo é conflituoso também, né? Não prescinde da dimensão de conflito, o que conseguiu-se? Que a gente ia contratar, a gente, né, o governo, né? E tudo ia ser feito a partir de uma consultoria, sim, mas uma consultoria que tivesse experiência em processos participativos e que esta consultoria tivesse na coordenação deste processo uma pessoa, educadora ambiental, que tivesse também a atuação nas lutas pela educação ambiental no território, né? Não fosse um especialista em educação ambiental porque a pessoa fez um curso apenas. Então. E aí foi feito isso, e aí essa consultoria, eu já vou te passar, já está terminando, para responder aí o Nelson. Aí essa consultoria me convidou, e o que eu fiz? Claro que eu aceitei, evidentemente, né? E eu fui indicada pela coordenação do próprio Centro de Educação Ambiental, mas eu coloquei o seguinte, eu não precisaria, porque quem foi contratada foi a consultoria, né? Enfim, ela chamava quem ela quisesse, porque não era só eu era coordenadora técnica na construção da metodologia, mas tinha facilitador, tinha moderador, né? Tinha tinha uma equipe. Eu fiz o seguinte, eu quero que o meu nome seja chancelado, não era necessário, né? Porque eu estava sendo contratado pela consultoria, mas eu falei, eu quero que o meu programa, eu quero que o meu nome, meu currículo e o meu plano de trabalho sejam chancelados pela Câmara Setorial Permanente de Educação Ambiental. E assim foi feito. Então, por quê, gente? Porque não é apenas porque eu sou uma pessoa engajada, né, digamos assim. É porque isso daria maior legitimidade política ao processo, né? Porque a gente queria um processo participativo. E aí, para terminar, tudo bem, meu currículo foi aprovado, meu nome foi aprovado, o plano de trabalho foi aprovado. Aí, digamos assim, para a colega aí de Arraial, até essa minha fala, eu estou naquele momento que vocês estão agora, né? Para a elaboração do texto, tá? Então, cheguei a esse momento, que eu não sei, esse meu relato, né? Vocês já passaram, né? Porque você já existe essa comissão, tudo bem. O que acontece? Para ser participativo, tá? Alguém pode sim escrever um texto, como em conferência de políticas públicas, né? Alguém escreve o texto base, né? E aí esse texto base vai para consulta pública, né? Então, é nesse patamar que eu entendi que vocês estão. Vocês estão no patamar de elaborar um texto, né? De Programa Municipal de Educação Ambiental. Na realidade, dentro disso que você narrou, a nossa realidade não vai ter essa empresa para fazer essa mediação, eu diria, né?
A gente Não, tudo bem, já não passou por precisa. uma Não experiência precisa. similar no ano passado com o plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde. Então, esse plano teve uma comissão do próprio município que elaborou, e ainda, como ainda vai depender, ele está vinculado ao plano geral de gestão de resíduos, então a gente vai, na verdade, ter que fazer todos eles, até para atender uma demanda de decisão judicial, e aí depois isso vai para consulta pública e vai para aprovação definitiva. Então, eu acredito que nesse contexto que a Rael está, a gente vai acabar passando pelo mesmo percurso no Promea. A gente vai ter esse Aham. grupo que vai ser o máximo possível inclusivo em relação às entidades que podem participar. A gente conseguiu 2 pessoas do Coletivo Arraial que já atuam na política territorial da cidade, na militância em relação ao uso da Resex. Então, vai tentar traçar caminhos de diálogo com todos que acabam lidando, inclusive, com a questão do turismo, que é uma questão de conflito no território, por conta do turismo, associada às áreas de Então, pesca. Então, isso tudo a gente vai ter que uhum. incluir de algum jeito. Ei, deixa eu Não, aproveitar, então, deixa, assim, deixa eu então é aproveitar aqui, hein, Jaque? Deixa eu aproveitar aqui, Oi. dar um pouquinho a palavra à Julieta Cabral, que ela está só ouvindo aí. Vamos conhecer o case dela também, o interesse dela. Tá, Hein, Julieta? deixa, se ela me permite, deixa eu só dar uma fechada aqui nesse meu diálogo aqui com a colega de Arraial do Cabo, aí a gente passa a fala, pode ser? Só para mim não me perder aqui. Porque, assim, o que eu estava falando, cada território tem uma realidade, né? Então, você está contando a experiência do percurso que foi possível, o percurso político, eu também coloquei, mas o que ocorre é que alguém senta para escrever o texto, né? Alguém Alguém, senta para escrever basicamente, deve um ser eu. texto, né? Não, Por isso que eu então, tô falando, a gente alguém, não um vai ter grupo, essa né? comissão, alguém, assim, não vai ter Então, não vai ser como no plano diretor, que da PUC assessorou e deu o texto final. Não vai ter isso. não, então, quando eu falo alguém, é um grupo, um coletivo, ou às vezes um indivíduo, porque tem município que, como eu falei, contrata um consultor, ele escreve e depois vai direto para a sanção, vai direto, tá entendendo? Enfim, alguém, entre aspas, ou alguém senta para escrever o texto. O que acontece? Quando o processo não tem a metodologia participativa, quando ele, desde o início do seu percurso político, não se afirma como vamos ter um processo participativo, o que acontece? Esse alguém ou alguém que escreve, passa por um rito, pelo menos, que é o rito da audiência pública, porque é uma política pública, né? E depois vai direto para aprovação lá de quem tem que assinar, né? O secretário, o prefeito, enfim. Agora, quando o processo é participativo, né? Quando há uma decisão política de que ele seja participativo e alguém tem que tomar esta decisão política, é um conselho, é a própria prefeitura, né? Então, é o Ministério Público que impõe, né? Porque teve município que foi assim, né? Depois que esse texto ele é elaborado por esse alguém ou alguém, como eu falei, ele se torna um texto base, exatamente como em conferências de políticas públicas. E é esse texto base que vai para a consulta pública, né? Então, e aí esse caminho de ir para a consulta pública também é difícil no caso de se planejar, porque para se planejar isso, precisa de recursos. Se não são recursos financeiros que existem, recursos de infraestrutura, vamos fazer 5 consultas públicas em 5 territórios diferentes da cidade, mas a gente precisa de 5 lugares, né? Então, a prefeitura vai pedir um lugar não sei aonde, vai pedir a cessão de forma gratuita, né? Do local X, Y, Z.
né? Você também não tem recursos financeiros, não foi destinado recursos financeiros para pagar, por exemplo, facilitadores nas consultas públicas, né? Moderadores, né? Então, quem é que vai ser? Vai ser os funcionários públicos, né? Então, os funcionários públicos que podem fazer esse papel. Então, alguém vai ter que dar minimamente, né, uma orientação metodológica para essas pessoas. A Secretaria de Educação vai mandar 5 lá da Secretaria, Meio Ambiente vai mandar 8, o NEABC não é gestor público, não é público, mas como ele está muito interessado, estou dando exemplo, ele está muito interessado, não, gente, eu vou ajudar, mesmo voluntariamente, vamos estar aí ajudando com 2 moderadores, ou seja, alguém vai ter que moderar essas consultas públicas. O tamanho dessa equipe vai ser o tamanho da quantidade de consultas públicas, né? E para fechar, eu estou tentando resumir o que já está aí, né? Nesse PowerPoint aí, que está um pouco mais, né? Enfim, está maior, né? Muito bem, aí conseguimos tudo isso, né? E aí isso volta, ou seja, se eu faço 5 consultas públicas, tá? Quando elas acabam, eu não tenho mais um texto base, eu tenho 5. Porque o texto base, né, que alguém ou alguém escreveu, tá? Esse texto base teve modificações em cada uma das consultas públicas. Né? Uma consulta pública modificou o capítulo 2 inteiro, tirou uma coisa, mudou outra, acrescentou um outro capítulo, na outra, enfim, você não tem mais um texto base, você tem 5. Você tem 5 textos base. Muito bem, quem vai sistematizar as contribuições? Qual a metodologia que vai ser utilizada para sistematizar essas 5 contribuições, né, para se tornar um texto só, né? E qual o espaço político legítimo para que isso seja feito? Aí a importância de você ter regulamentado, né, dizendo que existe um comitê assessor da educação ambiental, ou então a outra denominação que se usa, como eu falei, Comissão Interinstitucional Municipal de Educação Ambiental, que já vai estar empossada, aqueles integrantes que foi possível, né, convergir, né, sei lá, 5 sociedade civil, 5 do governo, isso sai em diário oficial, estão empossados, então, este comitê assessor, ele é o órgão, né, digamos assim, mais legítimo para fazer essa sistematização, ou seja, transformar 5 textos base em um texto base. Outra coisa, a metodologia para fazer isso. Se vocês verem aí no PowerPoint, a metodologia que a gente utilizou foi a metodologia de sistematização, tá? Foi uma metodologia construída por uma educadora ambiental de renome no Rio de Janeiro, quase todo mundo a conhece, a Tereza Gouveia, né, que na época era do Jardim Botânico, agora ela está no Instituto Coral Vivo, e ela fez um esquema para que o comitê assessor, né, pudesse ter um instrumento metodológico para fazer essa sistematização. Eu vou dar só um exemplo. Digamos que o texto base que esse alguém ou alguém escreveu, tá, tivesse lá em algum lugar a palavra sustentabilidade da cidade, digamos. Aí ele foi para a consulta pública. Digamos que foram 5, no nosso exemplo, 5 consultas públicas, né? E uma das consultas, ninguém mudou essa palavra, tá lá, ficou a palavra. Mas em 4 das consultas, o povo, nas 4, mudou. Onde tinha a palavra sustentabilidade, ficou desenvolvimento sustentável. Tá? O exemplo concreto. Muito bem, os 5 textos voltam.
esse comitê assessor, ou essa CIMEA, vai ter que fazer o seguinte: primeiro, limpar o que a gente chama, limpar o texto, né? Então, naquele capítulo específico, digamos o capítulo 2, tá? Em que foi modificada a palavra sustentabilidade e em 4 foi colocado desenvolvimento sustentável, você agora só tem 2 opções, você não tem mais 5, porque 4 foram iguais, né? 4 colocaram desenvolvimento sustentável. Então, ok, você limpou no sentido que naquele capítulo específico você só tem que definir entre um ou outro, ou é sustentabilidade, como estava no texto original, né? Ou desenvolvimento sustentável, como veio de contribuição. Muito bem, como é que eu faço isso? Como é que eu defino, eu, grupo, comitê assessor ou a CIMEA, como é que eu defino isso? Eu tenho que ter alguma coisa. Esse alguma coisa é exatamente essa tabela que a Maria Tereza Gouveia elaborou para a metodologia do programa estadual. A gente utilizou esta proposta dela para a sistematização do Programa Estadual de Educação Ambiental, que também foi participativo. E aí eu solicitei a permissão dela, se a gente podia também utilizar, ela deu oficialmente o seu ok, e aí a gente utilizou. E aí, voltando ao exemplo, como é que fica? Lá nessa tabela dela, ela exemplifica, ela indica que você, ao sistematizar o seu documento, você tem que alinhá-lo ao quê? Às políticas públicas estruturantes que já existem. Então, você alinha isso. Então, quando você vai definir, nesse exemplo, sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, esse grupo, né, que está responsável por isso, ele vai, por exemplo, à política nacional, para saber qual é o termo que está lá. E o termo é sustentabilidade, não é desenvolvimento sustentável. Né? Na nossa política nacional, na nossa política estadual do Rio de Janeiro, então, como nós somos municípios, a gente vai olhar todas essas políticas que estão acima, né? E o termo que está lá é sustentabilidade. Então, neste capítulo específico, essa contribuição desenvolvimento sustentável, apesar de ter vindo dos territórios, de 4 territórios, 4 consultas públicas, ela não pode ser inserida no texto, porque ela não está alinhada às políticas públicas estruturantes. E isso tem que vir num relatório. Isso vai num relatório, porque você tem que dar devolutiva para os territórios. Né? Então, um outro exemplo, no caso do Promeia, e aí eu vou dar só esse exemplo para passar a fala para a colega que está aqui, né, como o Nelson pediu, um outro exemplo, tivemos, né, de uma forma muito bacana, várias denominações religiosas participando das consultas públicas, várias, né? Cada uma delas trazia como proposta de inserção, né, no texto, uma palavra, um conceito, uma frase, tá? Bem própria da sua tradição religiosa. Tá? Então, o evangélico, o cristão católico, teve gente do candomblé, da Umbanda, teve gente da igreja messiânica, enfim. Muito bem, só que a política é um texto laico, né? É um texto laico. E eles trouxeram, né, como contribuição nos territórios, conceitos que são próprios da sua religiosidade. Só que a contribuição foi importante, porque é uma contribuição que vinha do território, né? Então, é importante. O que a gente fez? A gente foi estudar. Foi tentar, esse grupo, né? Foi tentar, estudando, tá? Se existia um conceito laico que pudesse se alinhar a todos aqueles conceitos que vinham dos campos religiosos. E aí a gente encontrou o conceito de bem viver. O conceito de bem viver, né, que é um conceito construído, né, com relação aos bens comuns,
muito refletido e muito, digamos, ele é muito robusto, por exemplo, nas comunidades tradicionais da América Latina, né? Esse conceito de bem viver, ele dá conta de vários dos conceitos que nos chegaram, e ele é um conceito laico. Então, quando a gente deu a devolutiva, explicando isso, não teve nenhum representante de nenhuma das denominações religiosas que participaram que não acharam bacana o que a gente fez. Essa devolutiva foi feita na audiência pública, foi feita em vários momentos, como eu falei. Tá? Então, esse momento, tá, de sistematização do documento que vai para a audiência pública, né? Consulta pública é uma coisa, e a metodologia do processo de elaboração. Depois vem a sistematização, como eu falei. Depois tem uma audiência pública, né? Tem uma audiência pública, porque tem que ter, é uma política pública, né? E aí depois passa, né, para, enfim, a sanção conforme enfim, os combinados políticos dentro do governo. O decreto, né, vai ser uma lei, etc., vai para o legislativo, porque a gente combinou que lá vai sair um projeto de lei, vai ser aprovado, etc., tá? Desculpa aí, agora eu acho que a colega, né, que está aí, poderia falar, como o Nelson pediu. Julieta? Fala com a Vocês estão gente. aí? Estou aqui chamando a Julieta para ver. Aperta o botãozinho aí de falar e fala. Se ela não, Oi, boa não falar... tarde. Opa! Oi, agora estou ouvindo você. Boa tarde. Está me ouvindo? Boa tarde. Não, eu estou apenas como curiosa para aprender que vocês estão estudando a lei de recursos hídricos, né? E aí eu estou acompanhando. E hoje aconteceu de eu entrar e vocês estarem ao vivo. Mas eu estou apenas como Tá. aluna. Convidada também. Na verdade, na verdade, esse momento aqui nosso, desse horário específico, a gente está mais focado em educação ambiental, né? Vamos falar sobre educação ambiental no contexto dos recursos hídricos, né? Mas como surgiu essa questão dos programas municipais de educação ambiental aqui no Rio de Janeiro, porque o ICMS ecológico, ele pontua, né, que o município tenha programas municipais de educação ambiental, a gente está num momento muito bom, né, em que os municípios estão buscando, né, enfim, saberes, experiências nesse contexto. Mas nas próximas reuniões vindouras, a gente vai falar bastante especificamente sobre educação ambiental nessa perspectiva de recursos hídricos, tá bom? Mas seja bem-vinda. Tá, Julieta, você é da onde? Obrigada pelo... Eu sou de Porto Velho, Rondônia. Que maravilha! Ai, que legal! Olha, aí tem uma rede de educação ambiental de Rondônia. Não sei se você conhece, a REARO. É a Rede de Educação Ambiental de Rondônia. Então, seria legal vocês encontrarem. Eles têm uma página no Facebook, mas a rede é uma perspectiva horizontal, né? Ela não tem CNPJ, ela não é uma organização, né? Mas várias redes têm o que a gente chama de elo administrativo, ou então secretaria executiva. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de guardião da memória, porque você tem que ter alguém, né, que guarde as coisas, digamos, concretas, né? Uma caixa de arquivo, ou possa atender um telefone, e é lá na Universidade Federal, tá, de Rondônia, que é a secretaria executiva da rede. O nome do professor é Clarides. Você pode até procurar, né? Clarides. Eu conheço. Então, ai que ótimo. Ele é o facilitador, né,
da Rede de Educação Ambiental de Rondônia na Rede Brasileira de Educação Ambiental, exatamente porque a universidade lá é o que eles chamam de elo administrativo. Então, procura ele, conversa com ele para você se inserir na rede, né? E ficar a Sim, par lá com das certeza. ações compartilhadas, vai ser bem bacana, vai ser bem bacana. Chat Vai, de muito voz obrigada. aqui, depois a gente converte ele em um podcast, e aí pendurado lá no YouTube, e você também pode curtir, compartilhar e envolver outras pessoas nesse bate-papo aqui que a gente está tendo todas as segundas-feiras às 16 horas. Ok, Já, obrigada, eu vou participar. Mas eu estou já, ouvindo mais o que está Oi, gravado, né? O que fica gravado. Só hoje que eu aham. entrei e estava é, ao vivo. Qual é o mas tema? venha sempre ao vivo. Tá Qual o bom, tema, obrigada. qual o tema que a gente pode tratar semana que vem? Já Oi? que a gente Eu está. acho assim que semana que vem, talvez, Nelson, o que, que você acha? A gente possa dar uma certa continuidade a esse tema, né? E, assim, as dúvidas que vocês tiverem, galera, que vocês podem colocar aqui no chat do grupo, né? E a gente vai respondendo assim que a gente vê. Mas talvez, Nelson, a gente possa dar continuidade a esse tema, né, do Programa Municipal de Educação Ambiental, mas focando em espaços que possam fortalecer os programas municipais nos territórios, como, por exemplo, os centros de educação ambiental e as salas verdes, né, que são espaços de fortalecimento da política e do programa, né, municipais de educação ambiental nos territórios. O que, que você acha? Interessante. Aí eu peço a manifestação das demais aqui, para que a gente possa avançar de forma que atenda a todos Que, e a todas. que Concordo com vocês essa acham aí, vocês que estão aqui? Concordo, até porque para mim vai ser bem enriquecedor, né? Por conta desse processo todo que eu estou participando, coordenando lá em Arraial, então, na realidade, vai ser bem instrutivo até para a gente pensar como a gente vai conduzir, né? Esse material, mesmo que a Jaqueline passou, já vai servir bastante para a gente, nesse momento inicial, que ainda está só analisando a legislação. E acho que essa parte de ter os espaços de fortalecimento, que a gente não tem no município, vai ser importante saber mais. Então, por isso que vou aproveitar, na regulamentação, né, é uma oportunidade para isso. Então, na regulamentação, você você pergunta, né, interroga, né, quem vai fazer a gestão desse negócio? Ah, quem vai fazer a gestão dessa política é um órgão gestor, e quem é esse órgão? Ah, digamos, né, o município lá, o município não, o grupo, né, que está, enfim, à frente, né, da regulamentação, consensua que é as duas secretarias. Não, vamos nos inspirar na política nacional, e o nosso órgão gestor vai ser as duas secretarias, sim, meio ambiente e educação. Beleza, aí você também, na regulamentação, cria a instância de controle social, né? Pode ser comitê assessor, o nome, como eu falei, reproduzindo, né, a política nacional, ou pode ser a CIMEA, reproduzindo, inspirando-se na CIEA estadual, né? Outro nome, às vezes o município quer dar outro nome, né? Tudo bem, mas você também pode, na regulamentação, dizer que é necessário criar-se um centro de educação ambiental no município, que para a gestão daquela política de educação ambiental que você está regulamentando, é necessário que o município tenha um centro de educação ambiental. Então, você coloca isso na regulamentação. Agora, como vai ser criado esse centro, onde, quando, por quê, com que recursos, etc. e tal, isso é a posteriori. Em algum momento, ou a CIMEI, ou o comitê assessor, ou o próprio órgão gestor,
em algum momento vão ter que se sentar para definir, olha só, na regulamentação está aqui que a gente vai ter que criar um centro de educação ambiental no território. E aí vai se discutir. Mas na regulamentação é um bom caminho, uma boa uma boa brecha, né, para utilizar, né, o conceito aí que eu gosto muito do Morin, é uma boa brecha para você dizer, olha, para essa parada toda ficar muito bacana, o nosso território, a nossa cidade tem que ter o centro de educação ambiental. E coloca isso na regulamentação, tá entendendo? É uma ideia aí para vocês, tá? Muito bem. 1h05 aqui de papo, que foi rico, enriquecedor, e tendo aí essa apresentação apresentada aqui, disponibilizada aqui, né? A gente meio que assim sinaliza para um fechamento para a gente encerrar. É isso aí, gente. Eu tô aqui à disposição de vocês, tá bom? Essa apresentação, ela é pública, como eu falei, né? Ela pode ser disponibilizada para outros coletivos, para outros indivíduos engajados nessa perspectiva de criar política pública no território. Como eu falei, ela é pública, ela foi apresentada numa audiência pública da Câmara de Vereadores, então está lá nos anais da própria Câmara, então é um documento público e que pode servir aí, pelo menos, de uma ferramenta de estudo, né? E é isso, a UMA Brasil está à disposição aqui de vocês, tá bom? Muito Obrigada. bem. Vamos nessa. Então, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. E aí, dando continuidade aos convites, às quartas-feiras e sextas-feiras, às 9h da manhã, horário de Brasília, a gente entra aqui também no ambiente aqui de Eu Cuido de Rios, para estudarmos um estudo dirigido da Lei 433, tá? Na Lei das Águas. Um beijo cor-de-rosa no coração de vocês e até a próxima. Até a próxima. Abração, pessoal. Tchau.